Olá e sejam todos bem-vindos a mais um InvestidorCast, o podcast do Você Investidor direto do interior para o mundo. Eu me chamo Eduardo. Eu me chamo Cleiton. E hoje nós vamos tratar um assunto bem interessante aqui nesse podcast, né, Cleiton? Algo que os investidores, quando começam a fazer seus investimentos, acreditam que está tudo certo, mas sim, eles continuam errando e sem perceber, né? Exato. Até nós já fizemos um podcast aqui sobre erro dos investidores, só que seria aquele, na verdade, não é bem um investidor, seria um aspirante investidor, que é a pessoa que ainda está na mão do banco tradicional, que está na mão do assessor de investimentos, né? Então, podemos falar que ela não é um investidor porque ela não toma as decisões dela, ela vai buscar... depende de outras pessoas. Isso, ela vai buscar a opinião de outra pessoa para investir. Então, nós já fizemos um podcast abordando isso, que seriam os investimentos ruins, né? Que são indicações desses profissionais, tanto do gerente do banco quanto do assessor de investimentos. Agora, o objetivo desse podcast, quem sabe vai se encaixar até para você que está nos ouvindo ou nos vendo, né? Se você está no YouTube, é para aquele investidor que já sabe, gerente do banco, investir no banco tradicional não é bom, investir através do assessor de investimentos também não é muito legal, então eu tenho que abrir uma conta na corretora, aprender a investir por conta. Então, são esses investidores que nós vamos falar, ou seja, literalmente um investidor iniciante, né? Porque a outra pessoa ela não é necessariamente um investidor, né? Ela é um poupador que busca opiniões. Exato. E nós percebemos vários erros comuns desses investidores que eles começaram a tomar a mentalidade certa. Eles entenderam que eles precisam fazer os próprios investimentos para crescer, para evoluir, para construir patrimônio, só que muitos deles caem nos mesmos buracos no começo dessa jornada, né, Eduardo? E é isso que nós vamos então trazer para vocês nesse podcast. Exatamente. Nós vamos trazer alguns dos principais erros que os, como a gente pode dizer, os já investidores, né, começam a cometer. Por quê? Porque eles acreditam já serem investidores completos, né? Isso. E o primeiro problema que a gente trouxe aqui é o famoso queimar a largada, né? E o porquê disso, por que queimar a largada, né? É porque geralmente aquele investidor, como o próprio Cleiton falou, ele já entendeu que ele tem que investir, ele já entendeu que ele precisa de rentabilidades melhores que a poupança, ele já entendeu que ele precisa ter um futuro nos investimentos, né? E aí ele entendeu também que não precisa do gerente do banco e nem de um assessor. Só que aí que mora o primeiro problema, né? Ele vai buscar um conteúdo, um assunto inicial, né, de investimentos, vai entender como aquilo funciona, só que ele não vai se aprofundar. Ele vai só entender a base ali, ele vai ver que, beleza, tem ações, tem fundos imobiliários e tem renda fixa. Beleza, eu sou conservador, renda fixa, quero esse investimento aqui. Vai lá, escolhe talvez um CDB, uma LCI, não se atém a algumas coisas como liquidez, né, prazos de vencimento, quanto rende a tal da LCI ou do CDB, e coloca tudo o dinheiro que tem, né, em uma única aplicação sem ter conhecimento de o porquê, qual é o objetivo da aplicação, para que ela serve, se realmente aquilo está alinhado com o objetivo dela, né? E é aí que a pessoa começa literalmente queimar a largada, né? Exato. Seria a pessoa que ela começou a ter a mudança na mentalidade, mas ainda ela tem várias lacunas no conhecimento, né? Então ela acaba tendo pressa para recuperar o tempo perdido. Normalmente o queimar a largada é muito disso. A pessoa está tão ansiosa para começar que literalmente ela queima a largada. Para quem não sabe de onde vem essa ideia, né, essa frase, vem muito um exemplo de corridas, né, principalmente da Fórmula 1. Ou seja, enquanto está lá as luzes vermelhas, ninguém pode lançar. Só que o piloto às vezes está tão ansioso que ainda não apagaram todas as luzes, ele já lançou e aí ele queima a largada, né, porque ele estragou a corrida, ele vai perder posições. Exato. Antes de começar, ele começou da forma errada por ser tão ansioso. Então, mesma coisa é o investidor quando ele abre a conta na corretora ou no banco digital, ele entendeu que agora ele tem que investir por conta própria, e ele tem essa fobia, parece, né? Eu preciso correr atrás do prejuízo, eu preciso correr atrás do tempo perdido que eu fiquei só poupando, né? Que eu fiquei só na poupança ou só na mão do banco, do assessor e tal. E aí ela vai buscar rápido essa aplicação, só que tem essas lacunas. Quem sabe ela não entende muito bem diversificação, ela não entende muito bem os prazos de carência. E principalmente ela não faz a alocação, né, dos objetivos dela. Então ela acha algum investimento que brilha o olho. E nós já vimos isso acontecer, né, Eduardo? Um exemplo, a pessoa bateu o olho e descobre, caramba, LCI, é isenta de imposto de renda, eu consegui encontrar uma LCI aqui que está rendendo praticamente 100% do CDI. Isso aqui, se botar na ponta da caneta, equivale quase a um CDB lá de 130%, 140% do CDI. É muito bom, é muito bom. Ela vai e bota lá, né? E às vezes ela coloca num vencimento de 1 ano ou 6 meses e ela não tem acesso ao dinheiro. E depois, quando ela continua estudando, ela descobre um investimento melhor, aí ela não consegue migrar porque literalmente ela imobilizou por 1 ano aquele recurso, né? Fez um movimento de bloco, né? E esse é o erro, é o famoso queimar a largada, né? Que muitos iniciantes cometem. Exatamente. Eu acredito que as pessoas têm muita dificuldade nisso de entender o prazo de carência e prazo de vencimento, né? Isso.
Como você mesmo citou, a LCI, até hoje, pelo menos, não tem nenhuma LCI que esteja liquidez diária, né? O que é a liquidez diária? É a facilidade de resgatar. Você aplicar hoje e poder sacar amanhã, né? Exatamente, isso aí. Né? Então as pessoas vão cegas pela rentabilidade que ela está entregando, porque geralmente é melhor do que um CDB 100% do CDI, claro, se essa rentabilidade for próxima a 100% da LCI, e pois ela não tem imposto de renda, né? E como você citou, a pessoa vai lá, não olha que é para 1, 2 anos, ela pensa, vai vencer daqui a 2 anos e daí eu retiro. Mas não, é que cada aplicação gera, se for de 1 ano, cada aplicação gera 1 ano para frente, né? Exato. Então a pessoa colocou hoje em novembro, ela vai conseguir em novembro do próximo ano. E daí não funciona até aquela mentalidade de aplicar todos os meses para resgatar daqui a 1 ano, né? Por quê? Porque cada aplicação vai gerar um novo ano para frente. Então, aplicou em dezembro do outro ano. Aplicou em janeiro do outro ano. E as pessoas acabam se enganando, de repente, passou esse 1 ano, ela vai querer resgatar tudo e o único dinheiro que vai estar disponível é o do primeiro aporte, porque é o único que completou 1 ano de investimento. Né? É isso aí. É como nós falamos, é o gap desse conhecimento nessa busca rápida de buscar esse investimento. Sem contar pessoas que acabam descobrindo, exemplo, títulos do Tesouro e vão lá e batem um olho no título pré-fixado, que é o título que por rentabilidade chama mais atenção, né? Ele rende mais do que os outros, e a pessoa vai e aloca boa parte do capital num título pré-fixado, aí tem marcação a mercado, entre outras coisas, a pessoa vê o capital dela, ao invés de crescer, diminuir, e ela não está preparada para isso, porque é um investidor iniciante. E aí você percebe, então, por que nós estamos falando desse erro de queimar a largada? Porque é muito comum. Muitos investidores, quando começam a investir, logo eles se decepcionam e começam daí a virar críticos de tudo, né? E simplesmente o erro que eles cometeram foi esse erro, foi queimar a largada, foi sair já doidinho buscando o melhor investimento que mais rende, o que não corre risco, e títulos do Tesouro são os mais seguros. Eu olho qual título do Tesouro rende mais, fechou, né? Mas não, né? Tem um prazo, esse título, um exemplo pré-fixado, ele tem marcação a mercado que às vezes faz o valor do título oscilar. Aí a pessoa não entende isso porque não estudou. Então esse é um dos principais erros da galera que tem essa fobia de tentar tirar o tempo perdido, né? E em apenas algumas semanas. Em algumas semanas e comenta. Seria a mesma coisa, um exemplo, uma analogia de um piloto de Fórmula 1, que é o cara que está atrás e ele simplesmente, eu preciso andar rápido para ultrapassar, e ele começa a extrapolar, né, o limite de velocidade, de curva e tal, passa do limite e de repente ele roda, bate e joga tudo no lixo, né, uma corrida inteira por tentar tirar. Então, por tentar tirar esse tempo de uma forma anormal. Mesma coisa quem começa a investir, que tem essas lacunas de conhecimento, ou seja, ela tem um conhecimento muito espaçado, né? Ela entendeu que ela tem que investir na corretora, ela entendeu que títulos do Tesouro são seguros, ela vai lá e olha o título que mais rende e aplica. Só que nessas decisões, ela não consegue embasar vários pontos, né? Porque explica um tesouro, um exemplo pré-fixado ou um tesouro IPCA, ela não vai saber explicar, simplesmente Exato. Ela olhou... Por que você aplicou no pré-fixado? Isso. Porque tinha rentabilidade 3 vezes maior que a Selic. Exato. Né? Tá, beleza, mas e se você precisar desse dinheiro amanhã, vai estar lá disponível? Exato. Né? A pessoa já começa a até daí ela vai e olha e ela diz, não, ele sim, porque no tesouro eu consigo sacar a qualquer momento. Mas daí você sabe que pode oscilar? Aí ela fala, já não sei, mas é que o tesouro é seguro. Aí já vem uma resposta falando, o tesouro é seguro. Beleza, ele é seguro no vencimento, né? Durante já tem outra pergunta, né? E se a inflação ultrapassar essa rentabilidade pré-fixada? O que você faz, né? Não, eu saco. Só que beleza, você vai lá, resgata, né? Só que, com certeza, se a inflação subir, a taxa Selic sobe, o Tesouro sofre a marcação e ele fica negativo. Fica negativo, ele vai depreciar, né, o valor face dele e tal. Então, pessoal, de forma geral, nós tentamos já trazer para vocês aqui nesses primeiros minutos. Então, do investidor que está começando, já deu os primeiros passos, realmente, queimar a largada é o erro mais comum. E o problema é que muitas pessoas, elas ainda têm esse gap de conhecimento que é o movimento em bloco, né? Então, ela tira o dinheiro do banco e ela vai buscar o melhor investimento na corretora, o melhor investimento no banco digital, e aí ela vai e bota tudo no Tesouro Pré, bota tudo no Tesouro IPCA, bota tudo numa LCI de 1 ano, e aí, durante esse período, ela vai tendo conhecimento, só que ela, por ter tido pressa, né, no início, ela travou o dinheiro dela por aquele período e aí ela não consegue resgatar, ou se ela colocou num título do Tesouro que teve marcação a mercado e depreciou o título, ela não quer resgatar porque ela está perdendo dinheiro. E aí, literalmente, ela pensa, putz, se eu tivesse deixado na poupança, estava mais seguro. Não, na poupança não estaria mais seguro. Só que o erro foi literalmente a pressa dela. Exato. E não são coisas complicadas de se entender, né? O que a gente está tentando deixar claro aqui, que não é complicado os títulos do Tesouro, que não é complicado um CDB, uma LCI, é que a vontade de tentar passar na frente para conseguir recuperar o tempo perdido, como você falou, faz acontecerem os erros, né? E erros de coisas simples, né? Pode parecer complicado, quando a gente falou que marcação ao mercado, a inflação, a Selic,
Mas não, se você estudar um pouquinho a respeito disso, né, se aprofundar um pouco mais, você já entende que, tipo, são coisas que extremamente normais e que você consegue se proteger delas fazendo os investimentos da maneira correta. É isso aí. Outro ponto, pessoal, agora indo para o segundo passo, então, o primeiro erro do investidor iniciante, queimar a largada, né? Exato. Tentar ser apressado e cometer o erro. Segundo erro seria, esse é o mais famoso, porque infelizmente também tem pessoas que oferecem isso, tem pessoas que chamam a atenção e é o que o investidor iniciante está buscando, né? Seria a mesma coisa uma pessoa falar, tô com fome, e alguém falar, eu tenho aqui um buffet livre com espeto corrido gratuito para você, vem aqui degustar, né? Que seria o quê? Buscar dicas, né? E o que hoje não falta na internet são dicas para você ganhar dinheiro rápido, ganhar dinheiro fácil, dicas infalíveis, né, de estratégias vencedoras e tal. E isso chama muito a atenção desse investidor iniciante porque ele está carente disso, né? Ele precisa de conhecimento e ele vê uma pessoa aparecendo numa propaganda ou daqui a pouco num carro importado, alguma coisa assim, falando eu fiz isso e cheguei aqui, você também pode, vem que eu vou ensinar você. E aí ele buscou literalmente a pessoa que estava carente. A mesma coisa é alguém lá quando termina um relacionamento, tá malzão, né? E daí surge alguém que cuida bem da pessoa, é atencioso e tal. Mesma coisa acontece nos investidores iniciantes. Eles estão tendenciosos a seguirem dicas. E infelizmente na internet tem muito guru vendendo dica. Eu queria que o Eduardo abordasse mais essa questão, então, do segundo erro, que seria buscar e acreditar nessas dicas, né, do mercado financeiro. Exatamente. E tem até duas, é como se fosse uma moeda com dois lados aí, né? Tem a parte da ganância e a parte da dor, né? Isso. As pessoas, a natureza delas, elas tentam fugir da dor, né? E a ganância, ela é algo que te envolve, né? É algo que... E todo mundo tem um pouco de ganância. Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer crescer. Então, por isso que quando vem essas pessoas oferecendo a dica do momento para que você mude o teu patamar de vida e consiga ótimos resultados, as pessoas tendem a ignorar os fatos, tendem a ignorar o que aquilo pode ser uma pegadinha, que aquilo tem as letras miúdas do contrato, isso, né? Então as pessoas tendem a ignorar porque elas querem acreditar que aquilo é possível, que aquilo vai transformar a vida delas. Elas costumam pensar que não, com certeza existe uma maneira fácil de ganhar dinheiro e rápida, eu só não descobri ainda. Então elas vão caindo e sempre pela ganância, né? Então poucas pessoas entendem a parte do medo e fazem o negócio com as características certas, tomando as devidas precauções. Mas agora, quando se fala em ganância, em ganhos rápidos, em transformar, mudar de vida do dia para a noite, as pessoas, elas parecem que se cegam, né? Não, aqui não existe risco nisso. Vamos lá, vamos entender, se não der certo, depois eu abandono. Então, só que a pessoa, primeiro ela cai, quebra a cara, né? Perde dinheiro, e daí depois ela acaba ficando, ela cria até um escudo, né, nela, e daí ela não acredita em mais nada que às vezes, literalmente, poderia transformar a vida dela, né? Por quê? Porque ela acreditou nessas dicas de uma pessoa, como você mesmo explicou, que tá lá andando com um carrão novo e quer descobrir como ganhar um carro igual esse, arrasta para cima, né? Que é o que mais ganha pessoas que vão atrás disso, ganha seguidores, inscritos, né? Até só complementando isso, pessoal, é aquele negócio, se um pescador ele vai muito num lago, é porque naquele lago tem peixe, né? Então nenhum pescador vai ficar num lago que não tem peixe. Então, se existem tantos vendedores de sonhos na internet, é porque infelizmente tem muitas pessoas que são iludidas, tem muitas pessoas que querem acreditar nessa mentira, nessa fantasia. E é o que o Eduardo falou, você acha o quê? Aparecer uma pessoa para você falando, vem aprender um método que vai mudar teu jogo em 5, 10 anos com segurança e tal, ou vem uma pessoa falando, ganhe 5 ou 10 mil reais no próximo mês sem fazer nada. É lógico que essa chamada do dinheiro rápido e fácil chama mais atenção. E isso junta esse público de pessoas inocentes, né? Que não tem conhecimento sobre o mercado financeiro, acreditam que o mercado financeiro de investimentos é só isso, é só ganhar dinheiro rápido e fácil na frente do computador. Junta pessoas gananciosas, né, também, que querem isso, pagam o risco para ver, falando, não, eu sei que pode ser... não existe isso, mas vai que esse cara tem um segredo que muda meu jogo, né? Ela sempre dá o direito de dúvida, né? E o problema é que nesse direito de dúvida, ela não coloca pouco do dinheiro dela, porque ela vem nesse movimento de bloco, ela vai e se joga com tudo nessa ideia e acaba perdendo muita grana, né? Então, resumo, é como nós falamos, se tem um pescador que vai muito num lago, é porque naquele lago tem peixe. Então, se tem tanto vendedor de sonhos, às vezes nós criticamos tanto os vendedores de sonhos, nós particularmente, que não trabalhamos com essa metodologia de ganhos rápidos e fáceis, né?
Só que nós temos que entender, se os caras estão lá gastando tanto dinheiro para aparecer no YouTube, no Facebook e tal, com essas promessinhas fajutas, é porque as pessoas clicam, as pessoas acreditam, as pessoas compram desses caras, porque ninguém fica dando prejuízo. Se ele fosse um cara que aparecesse e gastasse tanto para aparecer no YouTube, né, e não gerasse lucro para ele, essas propagandas, essas dicas, ele ia mudar de estratégia, só que ele não muda porque está dando muito dinheiro para ele, muito resultado para ele. Então vocês podem ter certeza, pessoal, de todas as pessoas que trabalham com infoprodutos na internet, os que mais ganham dinheiro são as pessoas que oferecem a diquinha de dinheiro rápido e fácil. Ele é aquele trader que está andando de Porsche, é aquela pessoa que mostra como ganhou muito dinheiro, que está no Bitcoin, que está viajando o mundo, fazendo propaganda lá em Dubai, falando, vem aqui, eu estou aposentado aos 18. Essas são a tendência das pessoas que mais ganham dinheiro, porque elas trabalham na ganância das pessoas, e na ganância as pessoas perdem o sentido, né? Porque ela acha, caramba, eu tenho chance de comprar um bilhete premiado da Mega Sena, então é lucro para mim. Só que todo mundo sabe que isso não existe. Então, realmente, esse buscar dicas também acaba entrando no segundo ponto, né, do investidor que começa, porque ele descobre que ele precisa aprender muito mais e ele está com pressa de aprender rápido, e aí vem alguém oferecendo essas dicas milagrosas, né, e ele cai, e ele tem vários gaps, ele coloca muita grana, ele vai, se joga de all-in, né, tem o ditado do poker, que o all-in é quando você aposta todas as suas fichas em uma jogada. Se aquela jogada dá certo, você dobra a tua quantidade de fichas. Se aquela jogada der errada, você está fora do jogo, né? E nunca você deve cometer esse erro nos investimentos. Se você está binário, ou você dobra ou você perde tudo, nunca faz isso, porque é o risco de em uma única operação você perder tudo que você construiu. E esse que é o problema de alguns traders, né, que começam, ou seja, eles vão construindo e de repente em um único momento eles perdem tudo ou quase tudo que eles construíram porque eles estão se expondo demais. Quase eles ficam dando a win, né, a todo momento. Se eu ficar 10 mil, faço virar 20, 20, 40, exato. 40, 80, 80, 160, até o momento que em poucas vezes você está lá com 1 milhão. Só que em uma dessas vezes, que é 2x, nessa dobrada, se você errar, você entrega tudo que você ganhou e sai sem nada. Então, isso é o risco de ruína, né? Nunca o investidor iniciante pode cometer, e muitas dessas dicas acabam envolvendo esse tipo de risco, né? O risco da ruína, o risco de você perder muito e sair muito machucado, né, Eduardo? Exatamente. É aquilo. Toda vez que você tentar apostar tudo, nunca vai dar certo, né? Porque pode ser que numa hora dê certo, só que você vai tentar de novo. Isso. Se der certo de novo, você vai tentar de novo. E vai chegar um momento que você vai apostar tudo e vai perder tudo. Então, isso tem que tomar muito cuidado, que como você mesmo disse, é o tal do risco da ruína. Né? O exemplo são as máquinas caça-níqueis, né? Elas são programadas exatamente por isso. Elas vão te pagando e cada vez você vai colocando mais. Isso. Cada vez você vai colocando mais, uma hora ela coleta, né? Coleta tudo. Então, é exatamente isso. É uma máquina programada para ganhar dinheiro, né? Então, por isso que tem que se cuidar muito com as dicas rápidas, tá? E não cair em qualquer anúncio barato que vai te prometer a vida dos sonhos aí em poucos meses, né? Então, e também, com isso, a gente entra no nosso terceiro tópico aqui, né? Dos investidores iniciantes, que tem aquela pessoa que aí ela também até não cai nessa dica do dinheiro rápido, né? Só que ela entra muito perdida, né? Literalmente, na parte dos investimentos. Por quê? Porque ela não sabe separar os prazos dos investimentos, né? Ela não sabe para que serve cada investimento. Ela descobriu que existe um mundo de investimentos ali de renda fixa, de renda variável, né? Que ela pode investir em ações, que ela pode investir em fundos imobiliários, que ela pode investir em títulos do tesouro, só que ela não entende para que serve cada um, né? Se perguntar para ela, ela é capaz de falar assim, eu comprei um pouco de título, eu comprei um pouco de CDB, eu comprei um pouco de ação, eu comprei um pouco de fundo imobiliário, porque eu vi que um bom investidor, ele diversifica, né? Só que ela não tem a mínima ideia para que serve cada investimento que ela fez e quando que ela vai poder utilizar cada dinheiro desse que está investido em determinado ativo, né? Então, esse erro de não saber separar os prazos, por quê? Porque a gente sempre fala, né, Cleiton? Até dentro do nosso treinamento a gente especifica bastante a parte desses módulos sobre objetivos e metas, né? Então, defina um objetivo e trace uma meta para alcançá-lo, né? Então, se é um objetivo de curto prazo, a gente sempre fala, então, entre 1, 2 anos no máximo, estabeleça um investimento para isso, né? E qual é o investimento que você vai escolher para isso? Um investimento que você corra pouco risco, né? Tenha uma alta liquidez que você possa sacar a qualquer momento e que a rentabilidade pelo menos seja acima da poupança. Exato. E assim a gente vai evoluindo para médio prazo e para longo prazo, aí que entram o que a gente sempre fala, o mercado de ações, né? Mercado de ações, fundos imobiliários, por quê? Porque é uma renda variável. O teu dinheiro, literalmente, quando tiver aplicado nesse tipo de investimento, ele vai estar oscilando. Né? Exato.
Até uma frase que define muito bem isso dos prazos, de você não ter o gerenciamento, né? Eu gosto muito dessa frase, que é: o que não se mede não se gerencia. Exato. Isso serve tanto para o salário da pessoa, né? É que a organização financeira, muitas pessoas ganham um bom salário, só que elas não sabem onde elas gastam. Então elas não têm o gerenciamento do próprio salário, então ela está totalmente perdida. Literalmente nunca sobra dinheiro porque gasta em coisas que ela nem imagina, né? Se ela fosse só planilhar, ela se assustaria da onde tanto de dinheiro que ela gastou em coisas que não agregaram, né? É muito normal isso, as pessoas, então, no primeiro passo, que quando ela vai gerenciar, ela começa com a renda dela, ela já começa a dar um destino melhor para a renda e começa a sobrar dinheiro sem ela precisar ganhar mais, né? Seria o primeiro passo. E o segundo também, do que não se mede e não se gerencia, é isso que você falou muito bem, os objetivos e metas, né? Porque se você viver uma vida sem objetivo e sem meta de realizar, você é um navio no meio do oceano que está indo para qualquer lugar. Para onde o vento soprar, você está indo. Exemplo, você é uma pessoa que, beleza, você é poupador, você guarda dinheiro, só que você não definiu o objetivo. Exemplo, não, eu vou trocar de carro só daqui 2 anos. Então, quanto que eu quero um carro de 100 mil, meu carro vale 50. Então, eu preciso guardar 50 mil para completar. Um exemplo, o meu carro vai valer daqui 2 anos 50 mil reais. Você sabe que se você tem que guardar, então, 50 mil, você vai dividir ali em 24 meses esse valor, vai economizar no investimento, que quando chegar esses 24 meses, 2 anos, você vai ter os 50 mil na mão, você vai ter teu carro valendo 50 mil, você vai lá, paga à vista esse carro. Isso é um objetivo e uma meta, né? Você definiu o que você quer e você definiu a data que você vai realizar. E isso muitos investidores iniciantes não têm, né? Então eles são o barquinho que está no meio do oceano. E por que eu falei para onde o vento soprar ele vai? Porque ele, cara, ele começou a guardar um dinheiro, ele acumulou 20, 30 mil, o amigo lá do trabalho dele trocou de carro, veio a necessidade dele, né? Putz, eu também quero trocar de carro. Mas ele não definiu quando. Há um mês atrás, uma semana atrás, ele nem pensava em trocar de carro. Ele estava 100% feliz com o carro dele. Mas ele decide ir lá e trocar. E ele nem acumulou o dinheiro. Exemplo, ele tinha 30 mil, ele deu o carro dele, ele financia o resto para complementar. E aí os erros também de muitos investidores que acabam envolvendo tanto a renda quanto os objetivos e metas, né? Porque se você não tem prazo, você começa a investir só com investimentos de prazo menor, né? Você nunca foca no longo prazo. Exatamente. Porque você não sabe o que você vai querer no futuro, então você tem que ter o dinheiro à disposição. E automaticamente você não vai investir da melhor forma, porque todo o teu dinheiro você vai colocar no máximo em 1 ano ali, o prazo. Você não vai conseguir escalar e multiplicar esse patrimônio, né? Sempre no curto prazo. E aí, detalhe, por isso que eu comentei o barquinho no meio do oceano, que se o vento soprar para o norte, ele vai para o norte, se o vento virar para o sul, ele vai para o sul, porque ele fica seguindo isso. O amigo que comprou um apartamento, ele tem um apartamento alugado, não interessa se ele estava feliz ou não, se vai pagar o dobro de parcela, etc. Ele vai atrás de um apartamento porque há um mês atrás não pensava em trocar. Alguém disse para ele que aquilo era melhor. Isso, alguém fez, ele viu a alegria na pessoa, ele falou, putz, eu também quero isso, né? Então, ele é movido pelo sonho e objetivo de outras pessoas, né? Então, essa questão de não separar prazos é um erro muito grave, porque a pessoa não consegue aproveitar o melhor dos investimentos, porque o poder de multiplicação dos investimentos são os investimentos de médio a longo prazo. É ali que mora o segredo de você gerar renda passiva e de você multiplicar teu patrimônio. Só que essa pessoa nunca vai se expor a esse risco de médio e longo prazo, porque a vida dela está sempre focada no curto prazo, né? Sempre o radar dela tá muito próximo dela, não consegue aumentar essa amplitude para ela demorar um pouquinho mais, mas ela alcançar coisas muito, muito maiores lá na frente, né, Eduardo? Exatamente, você falou tudo, né? A pessoa que não definir principalmente o longo prazo, ela não vai ter o longo prazo, porque pode ser que ela tenha como eu posso dizer, ela consiga fazer vários aportes, vários investimentos todos os meses de valores altos, né? Ela tem esse potencial, mas ela não vai conseguir chegar no longo prazo porque ela não definiu, e qualquer coisa que surja nesse caminho faz ela mudar de direção, né? Faz ela mudar para cá, mudar para lá. E é aquele negócio, né? A força distribuída, ela atinge bem poucos lugares, né? Perfeito. A força concentrada, ela vai muito mais longe. Ela vai né? muito mais Tem longe, muito mais né? poder. Isso é algo de engenharia, mas né, força distribuída, né, ela é mais fraca, mas a força concentrada ela vai muito mais longe. Então, por isso, no foco e objetivo, né? Trace os focos de curto, médio e trace o de longo prazo, porque é aquele que você precisa atingir daqui, por exemplo, 5, 10, 15 anos, 20 anos, por exemplo, né? E com certeza, se você tiver essa meta bem estabelecida e blindada, nada vai conseguir te tirar do caminho e você vai alcançar aquilo. Então, o patrimônio que talvez pareça pequeno para você, que você tem hoje, no longo prazo, ele pode ser aquilo que literalmente vai te trazer, sim, daí a independência financeira, a sua aposentadoria antecipada, né? Mas como a gente falou, não é simples, leva tempo, não é do dia para a noite, não é uma promessa mirabolante, mas sim, se você fizer isso tomando as rédeas da situação e definindo o objetivo de longo prazo, você com certeza vai conseguir chegar lá. É isso aí. Então, pessoal, né, recapitulando os erros. Primeiro erro seria queimar a largada, né? A pessoa que foi para a corretora e sai escolhendo o melhor investimento sem conhecer ele direito.
Segundo, buscar dicas, né? Normalmente daí cai nas dicas dos vendedores de sonhos, dicas rápidas e fáceis de ganhar muita grana, né? Sem precisar estudar ou fazer absolutamente nada. Terceiro, né? Erro, não separar prazos. Então o investidor, ele tá no caminho certo, só que ele não tem a vida dele organizada, ele não definiu quando ele vai querer as coisas, né? Então ele não consegue aproveitar o melhor dos investimentos. E aí entramos no próximo erro, que seria não estudar, né? Esse é o erro também muito comum, ou seja, a pessoa decidiu, tudo definiu que ela precisa começar a investir, mas aí simplesmente ela nunca estuda, ela nunca se dedica a evoluir para ela tomar a decisão certa. Exatamente. E aí a gente volta ali no começo, quando a gente começou a falar, quando nós começamos a falar sobre as pessoas que faziam os investimentos, se aprofundavam um pouco, né? E já tinham já achavam que tinham dominado tudo, né, a respeito de investimentos. Então, o não estudar, tá, pessoal? O estudar não é você ir lá e fazer uma graduação, uma pós-graduação em economia. Não precisa disso. Mas sim é se aprofundar a respeito daquilo que você está fazendo com o seu dinheiro, tá? Seja você ler um livro a respeito de investimentos, né? Você pesquisar em várias fontes na internet para que você entenda melhor o que você está fazendo, seja fazer um treinamento, seja ele presencial, seja ele online, para que você entenda de fato o que você vai fazer com o seu dinheiro, para que na primeira oportunidade que apareça de investimento, você, como a gente falou, né, não queime a largada, coloque todo o dinheiro lá e depois vai estudar mais um pouquinho e de repente você, nossa, olha, tinha uma opção melhor. Daí beleza, daí você vai lá, tira todo o dinheiro e coloca, nossa, tinha outra opção melhor. Né? E você fica naquilo, né? Você vai tirando e aí acontece outro problema também, porque os investimentos têm imposto, né? E se você, por mais que o imposto seja sobre o lucro, você ficar migrando de um lugar para o outro o tempo todo, isso vai corroer o seu investimento. Sim, sem dúvida. Isso atrapalha o efeito do juro composto no longo prazo, né? Você ficar pulando de galho em galho, Exato. Né? Às vezes você tem que escolher uma estratégia e começar, né? Por isso, todos esses erros, um meio que complementa o outro. Você vai ver que um erro vai encadeando algo que lá na frente ele vai estourar literalmente o problema, né? Então, seja o erro de você começar sem ter o controle da tua renda, das tuas despesas, ou sem ter os teus objetivos, isso vai gerar com que você não aproveite o melhor dos investimentos. Seja você ser muito afobado e querer tirar o tempo atrasado, né? Você acreditar nesse meio do caminho buscando conhecimento, você vai estar todo dia oferecendo. Porque assim, pessoal, né? Como que funciona as redes sociais? Seja tanto o YouTube, seja o Facebook, o Instagram, ele consegue perceber os teus gostos, né? Ou seja, as coisas que você está pesquisando, está buscando. Então, se você é uma pessoa que está buscando investimento, olhando páginas de investimento e tal, os algoritmos desses programas, né, desses sites e tal, eles vão perceber que você é uma pessoa que, caramba, ele gosta de investimento. Então, automaticamente, você vai entrar no radar desses vendedores de sonho. Então, quando você está buscando buscando conhecimento sobre investimento, você vai começar a ser bombardeado por tudo, por casa de análise, por banco digital, por corretora, por pessoas que vão oferecer a dica rápida e fácil, né, para você ganhar muita grana. Isso começa a vir para você porque o algoritmo entendeu que você é uma pessoa que tende a consumir aquele conteúdo, né? E também pessoas boas vão chegar. Lógico que sim. Só que daí entra a parte do filtro, né? Entra a parte do filtro da pessoa, né? Então, por esse motivo, você tem que aceitar receber essas propagandas, só que você tem que saber o que faz sentido ou não, né? E saber que dinheiro não cai do céu. Não cai do céu. Não dá em árvore. Exato, não dá em árvore. Não vai acreditar no cara que tá lá sentado jogando videogame falando que ganha muito dinheiro e que no próximo mês você vai ganhar 10 mil reais, né? Porque não tem fundamento nenhum, né? Ou seja, a pessoa nem olha na câmera para falar. Hoje a gente tá chegando no cúmulo de ridículo, na verdade, né? Se falando em propagandas e tal, porque realmente tem pessoas que estão apelando. Só que, infelizmente, alguém acredita, né? Porque senão esse cara não estaria lá. Então, pessoal, o estudar, você tem que entender que nesse meio do caminho você vai receber tudo isso que nós acabamos de falar, pelo simples fato de você estar estudando. Só que você tem que saber o que você quer nos teus objetivos e saber diferenciar pessoas que realmente falam algo mantendo a mesma linha de raciocínio ao longo do tempo. Seja nós estarmos no mercado de alta, a pessoa fala mantém uma linha de raciocínio, vem o mercado de baixa, ela mantém a ideia dela. Você consegue ter noção de que tipo de investidor ele é e como ele ensina. E isso nós percebemos que muitas pessoas e pessoas que vendem conhecimento na internet, eles literalmente surfam a onda do momento, né? Se o mercado está subindo, ele tem as ações que vão valorizar. Se o mercado caiu, ele vai ensinar você a proteger a tua carteira. Se o mercado agora é investir em dólar, ele simplesmente tem o segredo que vai fazer você ganhar dinheiro em dólar. Agora é fundo imobiliário, ele sabe tudo sobre fundo imobiliário. Você percebe, caramba, literalmente, esse é um macaquinho que pula de galho em galho. Ele vê aonde os investidores estão indo e ele vai lá oferecer o produtinho dele lá. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante para as pessoas que vão estudar.
Analise quem está trazendo informação para você. Essa pessoa, ela tem uma linha de raciocínio única no sentido, lógico, ela vai falar o assunto que está no momento, só que você percebe que ela, eu não estou conseguindo... Ela mantém um padrão. Ela mantém um padrão do que a pessoa que simplesmente hoje investir em dólar é a melhor coisa do mundo, amanhã não é mais dólar, amanhã é fundo imobiliário, depois volta a ser ações de crescimento no Brasil, aí vem ser renda passiva, ou seja, a cada momento ela muda o discurso dela e às vezes até ela contradiz o que ela mesma falou, né? Tem muito também isso na internet. Então essa pessoa não vende sonho, mas a única coisa ela vai estar... Ela vende tudo que estão querendo comprar no momento. Exatamente, ela é isso aí. Então, para quem está buscando conhecimento, é muito importante estar ligado nisso. Analise a pessoa se ela está seguindo essa linha que o Eduardo comentou, né? Ou seja, ela tem um padrão de pensamento, uma estratégia que segue esse padrão, ou não, ela simplesmente é a pessoa que fica de galho em galho querendo vender o que é naquele momento. O que está em alta, né? O que é a safra, né? Aquilo que está agora é isso, eu tenho um produto disso, é o melhor do mundo isso. Agora é outra coisa, o melhor do mundo é esse aqui agora. Mesmo que um produto entre em contradição com o outro. Com o outro, porque nós já vimos isso, pessoas falando de longo prazo e curto prazo ao mesmo tempo, sendo a mesma pessoa de falar, mas cara, não pessoas tá certo. Que quando a bolsa estava lá em quase 120 mil pontos, diziam que reserva de oportunidade não existia, preço reserva não de importa. emergência não precisava, preço não importa. A hora que a bolsa desvalorizou quase 50%, essa mesma pessoa fazendo vídeos, a importância da reserva de emergência. Exato. E por que ter caixa. Então tem que tomar muito cuidado com essas pessoas. Né? Você definiu tudo. Se você conseguir pegar esse padrão de uma pessoa, automaticamente corta essa pessoa, né? Exato. Porque demonstrou que realmente ela está seguindo a onda do momento, né? E a onda do momento às vezes vai atrapalhar você, porque quem acreditou nessa pessoa que preço não importava, não tem a reserva de emergência, não tem a reserva de oportunidade, quando a bolsa estava 120 mil, ela perdeu muito dinheiro e perdeu a oportunidade de comprar a bolsa muito mais barato nos 60. E daí ela viu essa pessoa falando que agora preço importa, que agora reserva de oportunidade e reserva de emergência é importante. Então, cara, que padrão que tem, né? Então, exato. Muito cuidado no buscar o conhecimento, analisa se essa pessoa que está te vendendo, ela essa pessoa que só fica seguindo a ondinha do momento, a modinha do momento, para você não ser um investidor modinha, né? Exato. Seja um investidor de longo prazo, nas tuas metas, nos teus objetivos. Cuidado para não seguir o fluxo do mercado e você se tornar um investidor modinha aqui. 6 meses você investe em dólar, 6 meses você foi para Bitcoin, 6 meses você voltou para título do tesouro. E você fica sem ter um padrão também porque você segue essas pessoas que só estão vendendo a dica do momento, né? Exatamente. E com isso nós chegamos até no nosso último erro aqui, né? No nosso quinto erro. Nosso quinto erro, que apesar de tudo, apesar de você aprender, entender como o mercado funciona, não se torne um cético de opiniões, né? Então, não se torne o hater e também não defenda uma única ideia como se aquela fosse a única possibilidade que existe, né? Então, a gente vai estar entrando nesse assunto por quê? Porque também as pessoas, elas costumam, claro que sempre estar estudando e evoluindo é muito bom e cada vez que você faz isso, você aumenta seu conhecimento, você consegue ter uma visão mais ampla a respeito das coisas e ter uma opinião formada melhor. Só que isso não pode se tornar uma verdade absoluta, né? Então, quando você vê alguém falando algo diferente daquilo, tente entender o porquê aquela pessoa está falando diferente, veja as fontes, cheque as fontes daquilo, né? Por que aquela pessoa está abordando aquele tema de uma forma diferente, que por mais que às vezes seja diferente do jeito que você conhece aquilo, não quer dizer que a pessoa esteja errada. Pode ser que a pessoa está usando outro método, te mostrando aquilo de uma outra visão, né? De uma outra perspectiva, né? Esse já é para o investidor iniciante que ele já começou a tomar um conhecimento, daqui a pouco ele segue algumas pessoas do mercado que ele gosta da opinião delas, e quando ele vê alguém falando algo que não bate 100% com aquela ideia, ele não só não ouve, ele critica, né? Ele se cega, né? Se cega. Por quê? É aquele negócio, a pessoa que subiu uma montanha e acha que aquela é a vista do mundo inteiro, né? Exato. Então, muito cuidado para você não ser essa pessoa. Saiba que cada montanha que você subir, você pode ter uma vista diferente. Uma perspectiva diferente, exato. Então, muito cuidado, porque às vezes você está definindo o mundo financeiro num único ponto de vista, sabendo que podem existir outros pontos. Como nós falamos, tem pessoas que vão construir patrimônio saindo do zero, então ela vai colocar um tijolinho por mês, né, no aporte dela, na carteira. Essa pessoa vai ter uma estratégia de investimento. Tem pessoas que vão começar a investir tendo 1 milhão, 2, 10, 20 milhões para começar a investir, que estava lá no bancão parado. Então, olha a diferença de estratégia de investimentos que cada uma vai tomar. Uma vai ter que proteger e rentabilizar um patrimônio, a outra tem que construir um patrimônio. Então, são visões diferentes. Será que existe um padrão para as duas investirem igual? Com certeza não, vai estar errado, porque é muito diferente uma estratégia da outra. Então, quem sabe hoje você está na estratégia de pessoa que vai construir tijolinho por tijolinho.
Então, cuidado para você não criticar o cara que já tem muito patrimônio e já pode começar de uma forma diferente, sendo mais conservador. Mesma coisa, quem sabe hoje você seja a pessoa que já tem um patrimônio para começar. Aí você critica aquele cara que no começo é um pouquinho mais arrojado, porque ele está colocando tijolinho por tijolinho, ele precisa construir o patrimônio, porque o teu modo é mais conservador. Então, por esse motivo, cuidado quando sempre você vai atacar outra pessoa, que isso chama empatia, né? Exato. Então, cuidado, lógico, com a dica rápida e fácil, isso é meio padrão, né? Isso não tem muito o que falar. O cara que promete dinheiro, ostentação e tal, isso é um filtro automático, né? Até de pirâmide financeira, que dobra capital em 6 meses, você ganha indicando outras pessoas. Isso é algo binário, né? Você sabe que é lixo, isso Exato. Exclui da tua vida. Só que cuida com outras opiniões, porque tem muitas pessoas boas no mercado e nós temos que cuidar para não ser excludentes opiniões e sim você possa contribuir com o teu ponto de vista e você se tornar um investidor mais completo com o ponto de vista de vários investidores. Ou seja, você usa um pouquinho de cada estratégia para melhorar a tua opinião e não simplesmente você se blinda e isso é minha verdade e o resto eu chuto tudo e critico, entre outras coisas. Exato. E onde a gente quer chegar com isso é que não é porque você não pode dar a sua opinião, mas contribua com a sua opinião, né? Não seja um atacador de pessoas, né? Não ataque as outras, você não está numa guerra, né? Numa guerra de conhecimento de quem sabe mais, de quem está certo e quem está errado. Contribua, dê o teu ponto de vista, né? Agradeça talvez o conteúdo daquela pessoa, porque ela tirou um tempo e se esforçou para estar ali entregando aquilo para você, né? E veja que o seu trabalho foi somente comentar. Então, às vezes, você pode agredir uma pessoa sem ter conhecimento do que ela passou para estar ali entregando aquele conteúdo para você, né? Então, contribua com a sua opinião, né? Nada mais justo do que isso, contribua, mostre os seus pontos, né? E aceite a opinião contrária, né? Não se torne um hater, né? Que a gente chama. O hater, o que é o hater? É aquela pessoa que, indiferente do que uma determinada pessoa está falando, ela vai defender somente a opinião dela e vai tomar aquilo como verdade absoluta e vai atacar as pessoas. Vai dizer, não, isso está errado porque o melhor é isso. Então, isso aqui é um lixo, isso aqui não poderia estar aqui, isso aqui é uma vergonha. A gente vê muito isso acontecer, não só, por exemplo, nos nossos meios de comunicação, mas de outras pessoas que são muito boas também sofrem da mesma coisa disso, né? A gente até, por sinal, é bem baixa a nossa taxa de pessoas que de alguma forma criticam entram criticando, o nosso conteúdo, né? É até engraçado porque às vezes críticas que nós recebemos são de pessoas que com certeza não assistiu o próprio conteúdo que ela criticou. Exato. Porque, exemplo, postou um vídeo lá do PicPay. Dentro do vídeo nós não falamos bem do PicPay e a pessoa veio falando, vocês falaram do PicPay, né? Então, se ela tivesse assistido aquele vídeo, ela não teria perdido tempo comentando, porque ela viu que a nossa opinião, no fundo, é igual à dela. Exato. Só que simplesmente por um título ou algo do tipo, ela definiu que aquilo está contra a opinião dela. Enfim, isso eu vejo, é um exemplo, só dando aqui, um exemplo assim do meio da música, nós vemos o que isso aconteceu no longo prazo. É por isso que eu e o Eduardo nós temos muito essa preocupação no sentido de você aceitar outras ideias e ser aberto a receber novas ideias, que é um exemplo da música no segmento sertanejo, né? No ritmo sertanejo. Você percebe que os cantores um ajuda o outro, um faz música junta com o outro, participação especial, etc. Um vai lá no DVD do outro. E então você vê que eles se dão as mãos e literalmente eles cresceram de forma gigantesca nos últimos anos do sertanejo, principalmente no Brasil. Aí você vê do outro lado o rock, né? O rock, os caras literalmente um odiava o outro e mesmo sendo os caras sendo muito bons, eles poderiam fazer a mesma coisa, mas não, eles se odiavam. Sempre tinha uma birra, né? Sempre tinha uma birra, onde um tava, outro não tava, né? Se ele toca lá, eu não toco. Se você é amigo dele, você não é meu amigo. Isso fez com que aos poucos eles fossem perdendo espaço, né, comparado a um exemplo do sertanejo. Eu estou dando esse exemplo porque isso é a mesma coisa dos investidores. Se os investidores começarem com essa política ou com essa ideia, essa cultura de um atacar o outro só porque as ideias não batem, perceba que isso não está contribuindo para esse movimento crescer no Brasil. Exato. Isso só está piorando, né? E que precisa crescer muito, né? Porque agora que nós estamos chegando a 3% da população, então tem muita gente que precisa, de fato, literalmente aprender a respeito de investimentos, né? É isso mesmo. Bom, então nós trouxemos aqui 5 erros principais dos investidores iniciantes, né? Que foram eles: queimar a largada, né? Nós explicamos isso. Buscar as dicas rápidas, né? Não separar prazos, não estudar e, por último, se tornar um crítico com uma única opinião, né? Ou seja, ser o dono da verdade, né? Isso aí. Então, esse foi o podcast que nós quisermos trazer para vocês a respeito de todo esse conteúdo. Por quê? Muitos de vocês, nós acreditamos que estão nessa fase que entenderam que não precisam de um assessor, de um gerente de banco e querem começar a investir, né? Ou já começaram. Então, tome muito cuidado com esses erros, porque
às vezes você nem percebe, mas você está cometendo ele. Né? E eles vão custar tempo ou dinheiro para você, né? Exatamente, vão te custar tempo ou dinheiro. Então, se você gostou desse podcast, se você está assistindo ele pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos. Ele também vai estar disponível nas principais redes de podcast, como Spotify, Google Cast, Apple Cast e outras mais. Nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, @vocêinvestidor, e no YouTube, no Você Investidor. E nos vemos no próximo podcast. Até a próxima.